Oi pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje para contar mais uma história para vocês, uma experiência de vida, que eu acredito que pode ajudar a fortalecer a tua fé, a te ajudar a crescer em algumas coisas, que é a história do meu casamento com o Isaac. Bom, vou começar lá desde o momento que a gente começou a namorar, a gente já começou a namorar com um propósito de um dia casar, formar uma família. E depois de aproximadamente um ano de namoro, a gente já começou a pensar sobre casamento. E quando a gente começou a pensar sobre casamento, começou também a vir pensamentos do tipo, como que a gente vai lidar com a questão econômica? Primeiro, porque eu fazia estágio no Instituto do Rim na época. Meu marido trabalhava na GVT e a gente não tinha condição ainda de juntar dinheiro e recursos para conseguir fazer um casamento. E assim, eu nunca tive sonho de entrar numa igreja, casar e tal, assim, fazer aquela festa. Mas eu tinha uma vontade, sabe? Uma vontade de fazer alguma coisa para não passar em branco, para ficar aquela memória. E eu ainda não tinha bem instituído como que seria isso, mas eu tinha uma vontade. E daí, a partir do momento em que eu fiquei noiva com o Isaac, isso começou a vir na minha cabeça muito forte. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Meu Deus, eu ganhava muito pouco para conseguir juntar dinheiro. E eu lembro que eu chegava muitas vezes para minha mãe e perguntava, mãe, o que eu vou fazer para conseguir juntar dinheiro para casar? E ela sempre me falava, ora que Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma resposta. E eu orava. E eu lembro que um dia eu estava indo para a faculdade, para a PUC, e no caminho, eu estava dentro do ônibus, no caminho eu vi uma casa. Uma casa que tinha uma garagem, e essa garagem tinha uma mesa com uns 3 pães em cima e uma plaquinha escrito, vende-se pães. Daí eu olhei aquilo e comecei a pensar, olha, acho que eu poderia fazer pães para vender, para juntar dinheiro para o casamento. Mas assim, veio aquela ideia e eu fiquei pensando sobre ela, falei com a minha mãe a respeito, ela falou, olha, se você colocar a mão na massa vai acontecer. Você está orando para Deus te dar uma direção? E daí lá fui eu fazer pão. Gente, eu tenho dó dos primeiros clientes, porque assim, os pães ruins, fez um pão ruim, pão duro, acho que as pessoas compraram de dó. Sabe, foi bem complicado. E eu saía para vender pão com vergonha, uma vontade de sair correndo. Eu queria desistir de tudo. Não queria fazer nada. E eu comecei a pesquisar receitas de pão integral, comecei a tentar desenvolver e assim, depois de uns 100 pães, consegui desenvolver uma receita que era realmente interessante. E a minha mãe, ela começou me ajudando a pagar a matéria-prima, né? No caso, o trigo, os ingredientes que precisava, para que daí eu ficasse com todo o lucro para juntar o dinheiro para o casamento. Mas Deus abençoou tanto. A gente começou a vender tanto pão que ela falou, olha, eu não consigo mais pagar a matéria-prima para você vai ter que fazer girar isso. E assim, as pessoas compravam com muita alegria, com muita vontade. Eu lembro na igreja, muitos irmãos compravam pão todo final de semana. Eu ia para a faculdade com sacolas de pão no ônibus, assim, aquelas sacolas retornáveis, para levar para o pessoal. Também no estágio no Instituto do Rim também levava pão para vender. Por tudo que é canto a gente levava pão. E Deus abençoando e ajudando. E chegou o tal dia do casamento, né? E a gente tinha feito, Deus abençoou tanto, que assim, eu pensei em casar numa chácara, o Isaac concordou com a ideia. Eu falei, ai Deus, eu sei que as pessoas, elas geralmente vão em muitos lugares para ver preço, mais em conta, etc. Mas eu não tenho tempo, porque eu estava fazendo faculdade, estava fazendo estágio e ainda tinha os pães para vender que eu fazia à noite. Falei, Deus, eu não tenho tempo nem energia para ficar indo em vários lugares para ver chácara, para fazer orçamento. Falei, Deus, me ajuda para que eu vá na primeira, que a primeira eu goste e fique e seja um preço bom. E daí eu lembro que a gente foi na Chácara Lagos, lá em, se não me engano é Campo Largo, eu não lembro exatamente a localização. Mas gente, pensa num lugar lindo e graças a Deus o preço era acessível também. E a gente marcou de fazer lá. Deus abençoou com todas as outras coisas, vestido, docinho, bolo. Eu lembro que foi daí o tio da Fernanda também que fez a comida, né? Que fez o buffet. E foi uma benção. Só que uma semana antes tinha acontecido um outro casamento nessa chácara. E eles tinham feito uma tenda transparente, coisa mais linda. Eu falei, nossa, que lindo, né? Porque se chover, eu não tenho onde fazer o casamento, só tenho o ar livre e não teria uma segunda opção na época. Hoje eles já reformaram, a chácara já é diferente. Mas lá naquele ano não tinha ainda outro lugar para fazer o casamento. Então eu falei, vou falar com essa noiva para ver se ela deixa a tenda para que eu possa usar também no meu casamento. E eu falei com ela. Lembro que eu falei, na verdade, com a organizadora do nosso casamento, que era a Suzy na época.
e ela entrou em contato com a noiva e, na verdade, essa noiva cedeu para nós por um preço e a gente ficou feliz, né? Ah, então temos já o plano B, temos o plano A, tá tudo certo, só que durante a semana deu uma chuva torrencial com vento e caiu a tenda. Aí eu falei, Deus, uma semana pro casamento, no meio da semana cai a tenda, tá na tua mão, se fizer sol fez, se chover choveu, tô indo casar do jeito que der e pronto. Gente, no dia fez tanto sol, mas tanto sol, que eu cheguei a ficar com bronzeado da renda do vestido no corpo. Foi lindo, Deus abençoou, pude entrar de barquinho. Eu tive um casamento assim que não dá pra explicar. Meu irmão que tá gravando esse vídeo aqui, que foi quem entrou comigo. Meu marido pegou firme comigo ali na produção dos pães e hoje, até hoje, já faz 5 anos isso, a minha mãe continua a produção dos pães. Então foi algo que veio para suprir a nossa necessidade naquele momento, a gente conseguiu pagar todo o casamento, assim com produção de aproximadamente 1 ano. A gente vendeu muito pão, a gente conseguiu fazer esse pagamento desse casamento que a princípio era só uma ideia e que Deus abençoou e estava ali junto com a gente. E hoje ela continua ainda dando frutos, isso que a gente começou há 5 anos atrás. Então às vezes a gente está num beco sem saída, a gente não vê exatamente como lidar com a situação, a gente não vê o que a gente pode fazer. Mas Deus disse que se a gente for fiel no pouco, Ele vai colocar a gente sobre muito. O que você tem na tua mão hoje que você pode fazer para te levar a conquistar aquilo que você quer? Às vezes pode ser pouco, mas se você usar esse pouco, você pode chegar num outro nível. E eu tenho certeza que Deus quer te levar para esse outro nível. Até mais, gente. Essa palavra é minha para vocês hoje.